Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo ao AC Podcast. Estava com saudade de vocês. Tivemos um momento de recesso aí do final do ano e hoje nós estamos aqui com um irmãozão meu, vocês vão ver daqui a pouco, um pastor querido, responsável da Igreja Batista do Bosque lá na África, um homem de Deus, um homem de família. Nós vamos aqui conversar um pouco sobre as missões, aquilo que Deus tem posto no coração dele, aquilo que Deus tem feito ali no continente africano, aquilo que Deus tem usado a vida dele para abençoar pessoas. Por isso que ele está aqui hoje em Rio Branco, no Acre, veio com a família dele para dar uma descansada. Pastor Aimar, seja bem-vindo ao podcast Alex Carvalho, pastorzão. É um prazer enorme, pastor, estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá em Moçambique, na cidade de Beira e outros estados aí. E é uma honra poder estar aqui. Pastor Aimar, eu fico feliz porque a gente fomos gerados, né? A gente se convertemos quase no mesmo período aí, né? A gente já está com 20 anos aí, indo para quase 21 anos aí de conversão. E Deus nos escolheu, o senhor da parte da África, eu da parte do Rio de Janeiro, viemos para o Acre, né? E aqui foi uma terra que Deus tem nos entregado muitas coisas boas. No meu caso, a minha esposa é daqui acriana, você também, você vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas, pastor Aimar, a obra de Deus, pastor. Já diz o nome, né? A obra de Deus, a obra é dele. Nós somos apenas funcionários que ele separa conforme a vontade dele. Depende de nós aceitarmos ou não. Mas quando nós damos essa resposta para ele, sim, pode ter a certeza que Deus faz acontecer quando você permanece debaixo da direção e orientação dele. E é isso que tem acontecido conosco. Pastor Aimar, muitos colegas que vão nos assistir, vai ver esse bate-papo. Além de ser pastor, o senhor também é um excelente veterinário aí. Você tem uma profissão. Gente, você não tem noção quantos idiomas e dialetos que esse homem fala. Pastor Aimar, e você veio para o Brasil, eu creio que não estava na tua agenda esse negócio de ser pastor, de chegar no Acre, porque você viveu já em Cuba, seu é africano, já foi em tantos países. E aqui no Acre que o Senhor, na verdade, foi chamado para essa grande obra? É verdade. Nós, como o pastor Alex já comentou, eu sou natural da República do Congo, porém eu sou mais um daqueles que se formaram em Cuba, uma excelente escola, recomendo a todos que tiverem essa oportunidade. E eu, na verdade, vim para cá com a ideia de passar um mês no Brasil. Mistério de Deus isso, hein? Um mês, projeto do homem, planos humanos. E esse mês se transformou em praticamente mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E o veterinário, hoje, as ovelhas que eu cuido são as ovelhas do Senhor. É o chamado dele. E isso é bem legal, rapaz, que às vezes as pessoas pensam que assim, o pastores são bem-sucedidos da Igreja Batista do Bosque. Como eu mesmo já disse, pastorzão, a gente se converteu muito próximo, ali, talvez diferença de 3 meses eu participei do primeiro impacto de vida, acho que o senhor já participou do segundo, e aí as coisas começaram a acontecer nas nossas vidas, espiritualmente dizendo. Hoje a gente atua aqui no Brasil, né, com a conexão lá com vocês na África. Mas assim, meu pastor, como que foi para o senhor ter esse chamado de ser missionário, pastor missionário, e hoje abençoar a sua própria nação, o continente africano, pastorzão? Então, como já o pastor Alex estava anunciando, eu nasci espiritualmente na IBB, eu fui gerado, ali cresci, e do nada Deus foi gerando dentro de mim e chegamos a estar nessa linha de frente aí trabalhando com o pastor Agostinho, pessoa que eu admiro bastante como líder, como pai, como mestre. Principalmente ele soube extrair o melhor de cada um de nós. Verdade. Que não são todos que têm esse dom. E quando eu não acreditava em mim, ele acreditou.
quando eu não queria nada com Deus, ele olhava e dizia assim, você já é. E eu fugia, eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor. Mas quem pode fugir do poder de Deus, né, pastorzão? E ele teve esse discernimento, é um dos dons que Deus usa muito, o nosso pastor. E nós estamos aqui. Começamos a pastorear aqui, mas posso garantir que nunca imaginei o campo missionário. Nunca projetei o campo missionário. Mas no coração de Deus já estava. No coração dele já estava. E hoje, no próximo mês, nós vamos completar 6 anos que estamos no campo missionário, especificamente em Moçambique. A nossa igreja sede está na cidade de Beira, mas nós temos outras igrejas que nós apoiamos, que são, na verdade, igrejas filhas, e que nós também damos suporte, ajuda. E então, hoje estamos aqui. Aquilo que parecia um sonho, aquilo que parecia impossível para nós, hoje é a realidade. Já né? é uma realidade. Então, estamos aqui. E o que legal disso, pastor, eu tive a oportunidade, né, de estar na África, quando foi fundar a igreja nossa do Bosque, junto com o pastor Agostinho, o pastor Tiago, o pastor Daniel Batistella. E o mais interessante, pastorzão, é que durante esses 6 anos, muitas coisas aconteceram no seu ministério, né? Então, eu vou começar pelos desafios. Você já pegou lá, acho que quase um furacão, você já tantas coisas aconteceu, mas assim, o Senhor continuou firme na rocha dentro do seu chamado. A parte mais linda que eu gosto dentro daquela grande comissão de Jesus para nós, não é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo. A parte que eu mais sou apaixonado quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele não diz que nós não iríamos passar por lutas. E realmente, como o pastor Alex diz, nós enfrentamos muitas coisas. Primeiramente, foi um choque cultural. Não apenas para nós, quando digo nós, como família. Muitos pensam, mas ele voltou para a terra. Eu quero esclarecer. Eu sou da República do Congo. Continente africano é grande. Continente africano. A nossa língua oficial não é o português, é o francês. E eu estou em Moçambique, a língua oficial é português. Então, a cultura é completamente diferente. Então, o choque cultural também foi para mim. E para minha família do Acre. Então, não foi fácil logo no início. Foi um impacto também para a igreja local, a nossa chegada. Eles não esperavam mais alguém para liderar. O primeiro ano foi um desafio muito grande, essa fase de adaptação. Encontramos a igreja ferida, machucada e dispersa, e o trabalho era enorme. E nós estivemos ali para abraçar. O primeiro ano foi isso, ir atrás das ovelhas. Foi aquela passagem que Jesus disse para Pedro, tu me amas, tu apacentas as minhas ovelhas. Foi um grande desafio. E quando nós, pela graça de Deus, olhamos, conseguimos, e agora vamos começar a dar um passo. Aí veio uma grande tempestade chamada Idai, um ciclone devastou a cidade. A gente acompanhamos aqui, pastor, a gente orava muito, mas acompanhamos, não foi fácil para vocês lá, né? Nós ficamos de 4 a 5 dias incomunicável, não tinham como se comunicar conosco. Eu sei que a igreja orou bastante e graças a Deus estamos de pé. A nossa igreja local, ela veio abaixo, toda a estrutura, praticamente tivemos que recomeçar. Do zero. Mas a vitória veio.
Sobrepassamos aquilo, vencemos. E mais um ano, quando a gente disse assim, agora vai. Vem a pandemia. Veio a pandemia, mais 2 anos. Para nós não foi tanto como aqui. Aqui foi, houve essa questão de fechar, mas para nós foi muito mais. Completamente fechado, praticamente os 2 anos. E no meio da pandemia, eu também fui acometido, do Covid, no meio da África, só sem Deus estrutura. mesmo, pastor. Eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu nasci de novo na pandemia. Amém. Nasci de novo. Foi a mão de Deus, porque para contar uma história, mas resumindo, posso dizer que Deus me deu uma nova chance, humanamente falando. Mas para Deus já fazia parte do projeto dele. Eu sei que ele estava lá. Ele esteve presente. Profundo, né, pastor? Eu tinha certeza, porque eu sabia, eu falava para minha esposa que foi uma guerreira, batalhadora do nosso lado o tempo todo. Eu falava para ela, ainda Deus não terminou o que ele tem para fazer através das nossas vidas. Por isso que eu acreditava que não seria a pandemia que iria nos parar. Umas fotos aí do senhor aí por lá, ó, com a mochila nas costas, passando lá para ajudar os irmãos, né? E Deus foi dando graça, né, pastor? Uma das nossas viagens aqui, ministrando numa das nossas igrejas parceiras lá, fomos convidados para ministrar, para abençoar. Estávamos lá, dando uma força aí. Eu gostei muito, pastor Aimar, quando o senhor fala da sua família, qual eu conheço pessoalmente, né? E sou fã do Rafinha, que é seu filho, caçula, fã da sua filha também, que é a maiorzinha. Mas assim, pastor, a família, nesses momentos difíceis, claro que Deus estava abençoando o senhor, continua abençoando, mas a família, ela dá força, né? Não tem como fazer a obra sozinho. Sempre digo que o primeiro ministério de todos aqueles que Deus chama é a família. É a família, e posso, sem medo de errar, dizer com todas as letras que o nosso sucesso em Deus veio através da família. Uau, isso é profundo, hein, pastor? A nossa família, nós nunca estivemos tão unidos como agora no campo missionário. Isso é legal, por exemplo, essas imagens aí lá na praia, momento de batismo, isso, pastorzão? Isso mesmo, é um dos nossos momentos batizando essas ovelhas, terminando a Universidade da Vida. E louvo a Deus porque pela transformação da mente que Deus tem feito na vida desses irmãos moçambicanos, o coração se enche de alegria, né? Aí estávamos aí no momento do batismo. Aqui já é o momento, nós estávamos numa das nossas viagens missionárias, levando não apenas a nossa presença, a palavra de Deus através de nós, mas também levando doações de Bíblia, roupa. Top, pastor. E essas crianças fazem parte desse trabalho missionário, porque nós apenas, temos uma base, né? A nossa igreja sede na cidade de Beira, mas nós temos outras igrejas filhas que nós também apoiamos e fazemos essas visitas. Aqui é um momento de entrega das Bíblias com os pastores. Tem sido edificante, essa é a palavra. O que me chama a atenção, pastor, por exemplo, está sendo entregue ali as Bíblias, eles valorizam isso como um tesouro. E aqui no Brasil, a gente tem várias Bíblias, Bíblia online, Bíblia escrita, Bíblia de várias coisas, e as pessoas às vezes não levam a Bíblia para a igreja, não dá tanto valor. E lá na África, eu vejo que as pessoas valorizam como fosse um tesouro mesmo. É verdade. Eles, toda vez que nós chegamos no lugar, a primeira coisa que eles pedem, uma Bíblia. Mesmo no dia que nós estávamos embarcando para vir para cá agora, nessas férias, no aeroporto, um dos agentes de imigração, ele, conversando um pouco, ele nos desejou uma boa viagem. Ele disse: pastor, quando voltar, se puder,
eu queria uma Bíblia de presente. Uau! Poxa, legal demais. Então, eles, mesmo precisando de um prato de comida, eles valorizam a Bíblia. A Bíblia, né? Isso é uma das coisas que nós, como brasileiros, nós vivemos, pastor, momentos aqui ainda, né, muito favorável ao cristianismo. Lá, o senhor anda quilômetros para poder atender uma pessoa, ou senão as pessoas andam quilômetros e quilômetros para vir. E às vezes, com certeza, lá não tem ar-condicionado, cadeira, poltronas, sofá, no caso. E aqui no Brasil, pastor, a gente vê que várias igrejas, a nossa igreja é bem sucedida, como outras igrejas, e as pessoas às vezes têm carro, têm moto, mora a menos de mil metros da igreja e não vai à igreja. E lá as pessoas caminham para ouvir a palavra de Deus, às vezes debaixo de uma árvore. É verdade. É triste isso, mas às vezes nós só valorizamos o que nós temos no momento que nós perdemos. Profundo. Então, eles, como a maioria nunca teve tantas oportunidades na vida, eles tentam valorizar cada momento. Cada momento eles tentam valorizar. É lógico, nem todos, mas uma boa parte. E isso é interessante. Isso é muito interessante. E o legal, pastor, deixa eu perguntar como que está essa situação da sua equipe lá de trabalho. Hoje o senhor está no Brasil, né, com a sua família aí, mas a obra continua lá. Os seus líderes, seus pastores, continua. Pastor, uma das coisas que eu tenho aprendido com o pastor Agostinho, ele não trabalha sozinho. Sim, isso é verdade. Ele sempre trabalhou com uma equipe. E para você manter esse trabalho, você tem que trabalhar com a equipe, tem que formar e preparar essa equipe. E durante esses anos, mesmo com tudo aquilo que nós temos passado, Deus tem nos dado a graça de começar a investir nisso, porque eu digo que a igreja que cresce e se multiplica é uma igreja que trabalha com liderança. Membro não multiplica igreja. Uau! Mas líderes multiplicam o trabalho. Então, nós temos procurado fazer isso. É um desafio enorme, mas pela graça de Deus, como o senhor já falou, estamos aqui de férias e tem uma equipe trabalhando. Continua na obra. E a obra não para. Então, na verdade, vocês estão fazendo fazendo discípulos mesmo, né, para poder continuar a obra, né? Porque, claro, que Deus, ele usa cada um de nós, mas a gente não... Quem é eterno é Deus. Nós temos momentos, né? E eu creio que o senhor já está com 6 anos, mas, assim, o que o senhor já foi semeado durante esses 6 anos já está tendo resultado. Hoje o senhor pode vir para o Brasil, passar as férias e saber, entrar em contato que as coisas estão acontecendo sem a sua presença, mas a presença de Deus está lá com eles, com seus líderes. Com certeza. Sempre falo para eles, inclusive quando também pastoreava aqui discípulos, falava para eles sempre, para todos. Eles não eram meus discípulos, eles eram discípulos do Senhor Jesus. Toda vez que nós trabalhamos projetando os discípulos para nós, aquela corrente quebra-se. Uhum. Mas quando você projeta os discípulos para Jesus, eles permanecem. Uau! Eles permanecem. E a nossa intenção é essa. Eu posso não estar, mas o pastor da igreja, que é o Senhor Jesus, vai estar sempre. Glória a Deus. Então isso tem... essa visão tem nos ajudado a perseverar a cada dia, sabendo que um dia nós podemos não ter condições, mas por estarmos alicerçados nele, ele sempre vai nos dar condições para que a obra não pare. Uau, profundo, hein, pastor? E assim, pastorzão, nós, tanto o senhor como eu, somos da Igreja Batista do Bosque, e Deus tem dado graça. Hoje nós estamos até na França, com outro pastor, né, o Iderley, junto com a sua família e tal, e a obra tem se estendido. O caminho é a igreja que investe em missões, pastor? Pastor, a Bíblia
ela mesma declara que nós somos peregrinos aqui na Terra. E missão, eu posso resumir ela da seguinte maneira: é você não guardar para si o que Deus te deu. E você poder passar isso primeiramente para o teu vizinho. Isso já é missão. Quando você não conserva para si, você passa para a tua família, isso é missão. E as igrejas que só olham para si, só pensam para si mesmo, elas ficam estagnadas. Mas quando você sempre... Porque todos nós queremos a volta de Jesus, não é verdade? Sim, todo mundo almeja. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer quando? Quando em toda a terra a palavra dele for pregada. Então, se existe ainda um lugar onde precisa, e se há possibilidade, não é só ter a possibilidade, eu acredito, pastor Alex, às vezes nós queremos fazer tudo o que vem pela nossa frente da obra do Senhor. Aí é onde muitos líderes pecam. Nem tudo que está na minha frente é da minha responsabilidade. Amém. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Ele tem uma linha de trabalho. Então você não deve abrir mão daquilo que Deus tem preparado para si. Uau! Isso que é o mais importante. Porque Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele pediu para nós fazermos. É verdade, pastor. Ele não vai cobrar aquilo que não era da nossa responsabilidade. E às vezes queremos fazer missão de qualquer maneira. Faça a missão conforme a direção de Deus e a orientação dele para a sua vida. É isso que ele falou para Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai no lugar onde eu te mostrarei. Verdade. Tem que ser assim. Deus mostrou para o pastor Agostinho que ali onde nós estamos seria um dos pontos, estamos lá, fazendo a nossa parte. É isso aí mesmo. E é bem legal isso, pastor Neymar, porque há uns 20, 30 anos atrás, a gente que já está com 50, né? Eu estou com 50 e você está com 50, né? Também. Então, antigamente, quando falava sobre missionários e tal, brilhava os olhos dos jovens, né? Dos adolescentes ali e tal, querendo ganhar, conquistar o mundo e tal. E hoje em dia quase se fala pouco sobre missões, antigamente tinha culto de missões, curso específico, apelos, né? Não para salvação, mas apelo para aqueles que queriam ser missionário. Eu participei desses cultos, né? E é bem interessante que parece que agora é muito distante, a gente não vê os olhos assim dessa geração mais jovem brilhar por missões, brilhar de conquistar as nações, de pregar, até aqui no Brasil mesmo, fazer ali o evangelismo em escola, em hospitais. Hoje o jovem já não brilha mais tanto. Eu não sei se é só a minha visão, se o senhor também tem percebido isso, que hoje não tem mais aquele culto missionário gostoso, que a pessoa fazia apelo, quem quer ser missionário, Deus está te chamando, aí você vai lá, chora nos pés do Senhor e tal, eis-me aqui, Senhor. Pastor, é uma percepção bem interessante, e o que eu posso falar sobre isso? Eu creio que paixão não é paixão pela obra missionária, mas paixão pelo Senhor Jesus. Eu penso assim, quando você é completamente apaixonado por Ele, você se apaixona daquilo que Ele é apaixonado. Uau! Hoje, nos apaixonamos por Jesus porque Ele curou, porque Ele abriu uma porta, porque Ele me abençoou, porque Ele me livrou, porque Ele me guardou. Mas a verdadeira paixão é quando nós aprendemos a nos apaixonar por aquilo que Ele era apaixonado. Uau! E o coração dele era apaixonado por almas, pelos perdidos. Hoje, só para o senhor ter uma ideia, nós estamos falando de missões.
nós convivemos dentro das nossas casas. A maior parte da nossa família não conhece o Senhor Jesus e não temos a coragem de pregar para eles. Uau, isso é verdade. Eu não estou dizendo de pregar com a Bíblia, mas eu estou dizendo de pregar com testemunho, com seu exemplo de vida. Hoje não tem mais isso. Isso é verdade, pastor. Mas declaramos para todo mundo ouvir: eu amo Jesus. Você ama Jesus ou ama o que Jesus te dá? Uau! Pega a visão aí, rapaziada. Então, depende disso. Eu creio que a base está aí. Se apaixonar por Jesus de verdade é quando você é consumido pela vontade dele. Uau! Profundo, hein, pastor? Então, eu penso que essa é a questão. Aquela sarça que não se queimava, você percebe que quando nós somos apaixonados por Ele, a nossa vontade desaparece, os nossos sonhos desaparecem, mas não é porque ficamos sem sonho, sem vontade, mas é porque o sonho dele, a vontade dele, floresce em nós. Verdade. E quando floresce, você não tem 2 pesos, 2 medidas, você só tem uma. É querer fazer a vontade dele. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Então é verdade, meu pastor. E eu fico feliz, sabe, pastorzão, porque assim, como eu conheci o senhor chegando na nossa igreja e a gente se conhecemos ali, a gente estava bem novo convertido, né? Eu me lembro que o senhor gostava de dançar, você era um bom dançarino, né? E Deus transforma, Deus muda, Deus nos capacita, a gente vamos sendo lapidado, né? E hoje, pô, falar assim, pastor Aimar, um servo de Deus, um homem de Deus, né? Aonde a gente for, onde nós estivermos, a gente carrega Deus conosco e as pessoas conseguem hoje identificar isso na sua vida, né? E às vezes as pessoas que estão nos assistindo e vai nos assistir aí através das redes sociais, né, o canal do YouTube, Facebook, Instagram, as pessoas podem até pensar assim, mas isso aí é só para eles que são pastor. Mas não é não, pastor, para todos. A gente só um pastor agora, mas a gente era uma ovelha perdida um período atrás. Eu prefiro, às vezes, não carregar o título. Não é uma carteirinha ou uma roupa, uma placa que diga que você é. Mas o teu estilo de vida tem que dizer quem você é. O seu testemunho tem que dizer quem você é. O teu caráter tem que dizer quem você é. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. E que nós possamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Uau! Não é pelo muito falar. Eu fiz, deixei de fazer. Não. É melhor ouvir alguém que diga, a minha vida foi transformada, alguém fez algo por mim. Uau! Isso que é o mais interessante. Hoje nós estamos na África. Eu não quero deixar na África um dia, se o Senhor nos chamar para um outro lugar, eu não quero deixar uma estátua, eu não quero deixar as minhas digitais ali para dizer, eu fiz, eu estive aqui, lembre-se de mim. Não. Eu só quero que o Senhor Jesus seja lembrado. Uau, profundo. Eu só quero que o Senhor Jesus apareça o tempo todo. Uau. Eles podem até esquecer o meu nome, mas enquanto eles não se esquecerem do Senhor Jesus, valeu a pena. Todo esforço, sacrifício. A semente foi colocada. Isso que importa. Mas isso é tremendo, pastor. Mas é bem interessante, pastor, uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus, e é bíblico, né? Quando Deus chama Abraão, e Deus fala assim para Abraão assim, e eu farei você conhecido. Abraão não pediu para ser conhecido, não, mas Deus falou que ia fazer ele conhecido. E eu creio que todos nós, pastor, que verdadeiramente Deus conhece o coração de cada um de nós, que a gente se entrega na obra, se entrega, né, de fazer a vontade dele. Mesmo que a gente, tipo assim, o senhor está lá na África, mas aqui no Brasil, no mundo, as pessoas sabem que Deus chamou um homem de Deus chamado Aimar. E é o próprio Deus que faz essas coisas, né?
Porque a gente que faz a obra de Deus, realmente a gente não quer aparecer. Eu brinco às vezes, né? As pessoas. Eu tenho 2 metros de altura, né? Falar nisso, me lembrei aqui agora o campeonato de basquete que a gente brincamos, eu, você e o outro amigo nosso, né? Então, assim, a gente não precisa aparecer, que Deus possa aparecer nas nossas vidas, né? A gente já é privilegiado. Eu falo, pastor, que nós somos chamados, vocacionados para uma obra dessa. Cara, a gente é privilegiado, a gente assim, louva a Deus por ser escolhido. Deus podia, quantos irmãos lá no continente africano, Deus podia ter levantado, mas chamou o Senhor para essa grande obra, né? Amém. É Deus quem chama, né? É Deus quem chama e eu fico imaginando, talvez Deus tinha chamado outros e talvez não se posicionaram. E chegou a nossa vez e a nossa única intenção é que o propósito de Deus para esta nação nos dias de hoje se cumpra. Uau! Porque você pode ter sido chamado e não cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Meu Deus, é verdade, é profundo. Pastor, o bate-papo tá bom, mas como é que eu comecei aqui a programação falando que o senhor falava alguns dialetos, algumas linguagens, eu me lembro umas vezes que o senhor ligava para suas famílias lá fora, eu falava assim, rapaz, o que ele tá falando ali? Se eu falava, me enrolar que era o dialeto, né, lá do Congo e tal. Pastorzão, só para o povo que está nos assistindo aí e tal, como que a gente poderia falar no dialeto ou em outro idioma? Deus é bom. Uau, num dos dialetos, eu posso dizer Nzambi azali malam. Uau! Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo ele é bom. Então, essas línguas, né? Na verdade, a língua oficial do Congo é o francês. Porém, o Congo tem 2 línguas maternas nacionais, que é o Lingala e o Kikongo. Mas, além disso, pela descendência das suas famílias, né, no caso, tanto paterna como materna, você geralmente vem de uma raiz. Meu pai veio de uma outra, diferente da minha mãe. Também trouxe dialetos diferentes. Que quando você visita essa família, você acaba tendo que aprender para se comunicar. Então, o espanhol veio por causa dos estudos, da faculdade. O português veio por causa do Brasil, a família. O inglês veio por causa mesmo dos estudos também. E estamos aqui tentando, lá em Moçambique tem outros dialetos, estamos tentando aprender algum aí para se comunicar melhor aí com o povo. Mas assim, pela graça de Deus, o mais importante é que um dia cada um desses dialetos possam ser instrumento de Deus para transformar a vida de outras pessoas. É o que importa. Amém, meu pastorzão. Meu pastor, nós estamos chegando já ao final desse bate-papo, já tem quase 50 minutos trocando essa ideia, conversando um pouco sobre missões, né? Mas assim, manda um abração para a pastora Márcia e para o Rafinha, para sua filha, pastorzão aí, que ela vai assistir o programa. Olha, eu digo que não mandarei, não é um abraço, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de sermos chamados. Mas esse chamado, ele não teria sentido na minha vida se não fosse ao lado da minha esposa Márcia, pastora Márcia hoje, ao lado da Beatriz, a nossa filhinha, hoje tem 15 anos, e o Rafael, de 12 anos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque sem vocês eu não me sinto completo, mesmo sabendo que Deus é tudo. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu amo vocês e faria qualquer coisa. Mas eu sei que Deus nos colocou junto para que nós possamos cumprir o propósito dele. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Pastor, como dois pastores aqui no estúdio, eu gostaria de pedir o senhor para fechar com uma oração, mas eu não queria oração em português, não. Eu vou pedir ao senhor que você possa fazer uma oração aí, ou em francês ou no dialeto aí que é da cidade do senhor. Fique à vontade. Fazer uma pequena oração em Kikongo. Tata Nzambi, que pesangue matondo, samu na kilumbi ya bubiai, nke lomba nange samu chi bantu ina que kuwa mensagem aí, vraiment, nge pesaba ungolo, nge pesaba ubuzito, nge peso singolo na equipe aí, que na salaka que sauli aí, a nene, nke lomba nge Tata Nzambi, vanda na katikati ya bao, na katikati ya beto, como ya Tata, ya Mwana, na ya Mpevia Longo. Amém. É isso aí, meus amados irmãos. Conversamos aqui um pouco aqui com o pastor Aimar, lá de Beira, da Igreja Batista do Bosque. Falamos um pouco sobre missões, sobre família, um pouco sobre aquilo que ele tem vivido lá no continente africano. E a gente vai colocar depois para vocês aí o Instagram dele, para vocês acompanhar. Mas, pastor, como um bom evangelista, eu gostaria muito que o senhor colocasse um telefone, não sei se o senhor lá tem um site, para as pessoas conhecerem o trabalho lá da Igreja Batista do Bosque. Tem o Facebook? Sim, nós temos o nosso Facebook, que é a Igreja Batista do Bosque de Moçambique. No Instagram também aparece assim. Tem a nossa página também. No YouTube temos nosso canal também, Igreja Batista do Bosque, na África. Estamos ali conectados e você pode nos visitar também, acessar nessas redes sociais aparece também o contato, o WhatsApp, tanto da igreja como nosso particular. Então, amém. Deus possa abençoar a vida de todos. Então é isso aí, meus amigos. A AC Podcast também é isso daí, meu amigo. A gente fala sobre a obra de Deus, por isso que nós estamos aqui. Se você quer ser um missionário, se você quer ajudar essa grande obra, entre em contato com o pastor Aimar, entra nas redes sociais dele aí e você com certeza vai semear no lugar certo, num lugar que verdadeiramente a semente floresce. Então, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Aguardamos vocês aí na próxima programação. Fica com Deus, fique em paz.